Opa, e aí pessoal, beleza? Eu vim aqui falar sobre um jogo de Flash, né, que tinha naquela época, lá pros anos de 2006, 2007, até esses Flash ter terminado, né, que é o jogo da Lacey, né. É, Tem dois jogos, né, que foram postados no YouTube e é um jogo de estilo de Flash. Você tem que fazer aquelas. Tem um jogo de culinária, tem um jogo de roupa. E diferente dos outros canais de YouTube, eu vou fazer um pouco diferente. Que muita gente começou pelo jogo de roupa, né? Que é aquele de você pegar a roupa e vestir o personagem. Porque o jogo da Lacey tem uma história por trás, tá ligado? Então eu percebi que não é porque a história começa de um ano e o outro jogo passa de outro ano, tipo, um jogo veio antes do outro, que é exatamente a história contada. Porque o jogo de culinária da Lacey é um final alternativo que eles mostram no começo do jogo. E só porque é um final alternativo não quer dizer que seja o final verdadeiro, né? E qual é o esquema aqui? O primeiro jogo do jogo da Lacey, que foi mostrado, é o jogo da roupa. Jogo que você tem que vestir a personagem. E eu vou chegar lá depois, tá? Vamos chegar lá com calma. Vamos primeiro focar no jogo de culinária da Lacey. O jogo de culinária da Lacey é um jogo que você tem que preparar o prato de comida para os seus clientes no restaurante, né? E você basicamente tem que ir lá e formar a comida certinho, tudo certo, pronto assim. E de acordo com o final alternativo, o que você precisa fazer é você não conseguir preparar o prato no tempo certo. Tipo, você chegou na parte de preparar a comida lá, você espera o tempo passar e não faz nada, não mexe em nada. Aí começa a dar tipo, uma confusão no tempo ali, o tempo começa a passar muito rápido, até que a Alice acaba passando por uma lembrança traumática, digamos assim, porque é mostrado é mostrado um trecho, um texto rápido falando: Lacey é burra, Lacey tipo, não sabe fazer nada, essas coisas assim. E a partir da outra parte da fase é quando você repete o esquema, tá ligado? Você não faz nada, você fica parado por um tempo. Só que durante esse tempo começa a aparecer uma imagem da Lacey meio bizarra, meio como se ela tivesse meio cansada, assim, meio triste, tipo uma cara meio derretida, tá ligado? Derretida não, uma cara meio mal formada. Can you please get me? That's it. 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 Can you please? Derretida não, uma cara meio mal formada. Aí depois a Alice começa a reclamar que os clientes nunca estão satisfeitos, que ela tá fazendo, que ela tá dando tudo de melhor para que ela tá se dando tudo de si, tá dando tudo de si. Aí começa a passar um tempo, nesse tempo começa a aparecer a imagem de um cara, uma parte de uma imagem de um cara. Aí cada parte são sinais do passado dela. São as coisas que aconteceram
na infância dela, tá ligado? Ela teve uma infância traumática. Começa a mostrar uma parte lá que é o tio dela, que é o rosto parece do tio dela. Começa a aparecer no outro canto de prato um cigarro. Na outra imagem começa a aparecer uma camisinha, né? E ali na outra, e tem outra parte que começa a aparecer drogas, tá ligado? Ou seja, mostra pelo que a Lacey passou. O tio dela abusava dela, pagava cigarros nela e e começava com esses esquemas, mano. Esse era o final alternativo do jogo. O final alternativo do jogo era mostrar a infância da Lacey pelo que ela passou, pela situação dela. Tanto é que no final do jogo ela vê que o restaurante dela foi um fracasso e ela acha que a única opção que ela pode ter é tirar a sua própria vida, né? É a única opção que ela conseguiu encontrar para ela não ficar mais desanimada, porque ela achar que ela perdeu tudo. Já que ela perdeu tudo, então para que ela tá fazendo aquilo? Para que ela tá naquele restaurante ainda? Então, pra que ela tá fazendo aquilo? Pra que ela tá naquele restaurante ainda? Se ela não deu certo com o restaurante. Então, eu fiquei pensando, eu fiquei tipo, pô, mas esse é o final alternativo. Se o final bom é tudo deu certo no restaurante, então o primeiro jogo pode ser que se passe depois do segundo. Porque o primeiro jogo é um jogo de encontro, tá ligado? É aí que vamos chegar no primeiro jogo, beleza?
primeiro jogo é basicamente um jogo que você tem que vestir a Lacey a cada situação, tá ligado? É um jogo que a Lacey sai pra. É um jogo que a Lacey se veste pra sair. Tem uma parte que você tem que vestir ela pra ela ir pro piquenique, tem uma parte que você tem que vestir ela pra ela ir pro shopping, a parte que você tem que vestir ela pra ela ir pro encontro, mas aí é que tá. Quando você chega na parte que você tem que vestir ela pra ela ir pro piquenique, você já vê uma coisa bizarra, tá ligado? Você vê um cara atrás da Lacey. Aí a gente chega na segunda parte, digamos assim, no segundo dia. Chegando no segundo dia, é o dia que você veste a Lacey pra ela ir pro piquenique. Pro piquenique não, desculpa. É o dia que você veste a Lacey pra ela ir pro shopping. Aí você vestiu ela tudo certinho. Aí antes de você vestir ela, aparece um texto, né? Falando de um stalker. O stalker fala que ama ela, tal coisa assim, que essas coisas parecidas. E você veste ela, tudo certo, passou da fase, tranquilo. Lacey, did you see my stacks, Lacey? I can wait to meet up, Lacey. I want to have a good time tonight with you, Lacey. Tonight. Bye-bye. Chegou no terceiro dia, é o dia final, tá ligado? Que é o dia do encontro. Você tá de noite, a música não tá aquele clima aquele clima animado, tá ligado? A música já começa a ficar meio distorcida, como se fosse aquele clima de música de trás pra frente. E você vê que a Lacey pede praticamente socorro pra você não deixar ela sair. Tanto é que o jogo tem esse esquema aí, né? Ele mostra uns sinais que a Lacey pede ajuda, pede socorro pra pessoa que tá jogando, tá ligado? E quando você termina, depois que você chega a parte das roupas, tem uma parte lá que tem um texto falando presente da Lacey. Aí tem uma caixa lá com uma coisa, parece ser um pedaço de ser humano, digamos assim, uma parte de carne humana. Aí chega o texto escrito: você gostou do meu presente, Lacey? Tá mostrando lá, mostrou a imagem, né? E terminamos de fazer a fase e a Lacey tá do lado de fora. Aí mostra um texto por cima: o que foi que você fez? Mostrando o Stalker saindo do lado de fora, tá ligado? Eu não mencionei a parte da... esqueci de mencionar, mas eu queria mencionar que antes de você chegar nessa parte, você terminar de vestir a Lacey, o Stalker tá lá te esperando do lado de fora da casa, pela janela. Aí quando você termina de vestir ela tá lá na rua.
saindo para um encontro, só que ela meio que saiu contra a vontade dela, né? Porque ela fala o que foi que você fez, tá ligado? Aí aparece o Stalker. Parece que você consegue entender que o Stalker devorou ela, tá ligado? E o Stalker fala: agora vamos ficar juntos para sempre, Lacey. Lacey, I'm here. I'm here. Did you get my gift, Lacey? Did you like it? I'm here. Open the door, my darling. Open the door. Open the fucking door! E eu acho que é essa parte aí que é verdadeiramente o final, porque pode ser que o Stalker tenha começado a gostar da Lacey, querer se aproximar da Lacey a partir do restaurante, tá ligado? Porque é muita coisa que pode acontecer assim, porque chega um cliente assim, o cliente começa a gostar da pessoa que tá trabalhando lá, e o cliente pode ser um Stalker. Eu acho que o jogo pode se passar isso, né? Pode retratar isso. A história da Lacey ter sido isso, tá ligado? Ela tava trabalhando no restaurante dela de boa, até que chegou um cliente que começou a gostar dela, começou a observar ela quando ela saía do trabalho e ficou obcecado, tá ligado? E os primeiros jogos pode ser não um seu encontro de namoro exatamente, né? Pode ser um encontro entre amigos, apesar de não ser mencionado sobre aquele que é o encontro que ela vai ter. E a parte do piquenique, acho que isso entra também, porque é quando o Stalker começa a observar ela pela primeira vez, né? E você olhando assim do segundo jogo pro primeiro jogo, acho que você também percebe que faz sentido isso de você não considerar o primeiro jogo como se fosse realmente a primeira parte da história, e sim o segundo jogo ser a primeira parte da história. Porque o primeiro jogo só mostra que tem um Stalker perseguindo a Lacey, né? Só que eu fiquei meio confuso sobre por que a Lacey começou a ter esse Stalker do nada, tá ligado? Aí eu fui ver o segundo jogo. Aí eu lembrei que tem um jogo que é mais ou menos parecido com esses, que é um jogo de terror, que aparece um Stalker de uma mulher que trabalha num restaurante, tá ligado? Eu acho que a Lacey é a mesma situação, é o mesmo caso, tá ligado? Mas eu acho que a gente pode focar no final alternativo do segundo. A gente pode focar no final alternativo do segundo jogo também. Por quê? Porque, apesar de tudo, o final alternativo do segundo jogo é mostrando o passado da Lacey. A gente só precisa ignorar o que acontece no final alternativo e focar o que acontece nas lembranças da Lacey, tá ligado?
porque é como eu disse, no final alternativo do segundo jogo, a Lacey se mata, mas a gente pode descartar essa parte e falar sobre a parte que mostra o passado dela, tá ligado? Então, é quando a gente descobre que a Lacey teve um passado traumático, tá ligado? Não foi um passado muito bom de se lembrar. Ela teve um tio que abusava dela, que agredia ela, que apagava cigarro nela. E de repente, quando ela começou a ter um caminho, né, tipo, uma coisa boa pra ela fazer, ela começou a ter um stalker que perseguia ela toda vez que ela saía do trabalho. Pelo menos essa é a minha teoria. E a partir dos dias que passavam, quando chegava nos finais de semana, basicamente, eu acho que a gente pode considerar isso, né, no primeiro jogo. Esse stalker começou a perseguir ela em qualquer lugar que ela fosse. Esperava ela sair de casa, esperando ela pelo lado de fora da casa, né, olhando ela pela janela todo dia. E o jogo acaba com a Lacey morrendo, né? Eu não sei se vai ter um terceiro jogo, vai ter um terceiro vídeo do jogo da Lacey, porque se tiver um terceiro, aí eu posso criar uma própria teoria também, posso criar minha segunda teoria sobre essa parte, porque como eu falei, é uma teoria, é a minha teoria de que o segundo jogo se passa antes do primeiro jogo, né? O que pra mim faz sentido. Eu não sei pra vocês, mas pra mim faz sentido, porque o segundo jogo se passa no restaurante. E o Stalker, a história do Stalker começa a se passar no primeiro jogo. Eu fiquei pensando, se fosse se passar o primeiro jogo, se passasse depois do segundo, como é que esse Stalker começou a gostar da Lacey assim do nada? Mas se a gente for focar que o segundo jogo fosse se passar antes do primeiro, a gente pode perceber que foi a partir dali que a Lacey teve um stalker na cola dela, tá ligado? Quando ela começou a trabalhar no restaurante, quando ela montou seu próprio restaurante. O stalker gostou dela, né? Se admirou por ela, pelo trabalho que ela estava fazendo, né? Por ela criar o próprio restaurante dela. E ela ter essa situação. Ela, no final, depois de ela ter conseguido o restaurante dela, ter focado no restaurante dela que foi um sucesso, a gente pode ignorar aquele final alternativo que o restaurante dela foi um fracasso, né? Porque aquele final alternativo a gente pode considerar, eu considero como se fosse tipo a Lacey pensando negativo no trabalho dela, tá ligado? Tipo, meu restaurante tá sendo um fracasso, as pessoas não vão gostar. Porque no final alternativo, o primeiro dia não deu certo, tá ligado? Mas no segundo dia, os clientes, eles voltam, tá ligado? Como se nada tivesse acontecido, como se continuasse sendo um dia normal. Então, é como eu pensasse assim, o primeiro dia é só um dia básico. Claro que não vai dar certo, claro que não vai ser um dia perfeito, sempre vai ter algum erro. Mas quando você for no segundo dia, aí você já vai saber o que você tem que fazer. Então, meu ponto de vista do segundo jogo o primeiro dia não foi muito bom, porém no segundo dia a Lacey já sabia o que ela tem que fazer, como é que ela servia os clientes, o tipo de comida que ela fazia os clientes, o tempo que ela tinha que entregar o prato de comida no restaurante dela. E o restaurante dela foi um sucesso. Passou esses dias, a Lacey atendeu um cliente, esse cliente começou a perseguir a Lacey em todo canto que ela ia, até perseguir ela até a casa dela, descobriu onde ela morava e ficou observando o tempo que passava, né? E aí que vamos no primeiro jogo, vamos voltar para trás. Conta a Lacey saindo nos finais de semana, indo pro shopping, indo pro piquenique, saindo quando ela tá saindo para a rua, podemos dizer que ela vai sair para encontrar uns amigos ou um namorado, sei lá, qualquer coisa. E é assim que eu vejo a história da Lacey, né? Tipo, muita gente tá contando do primeiro jogo ao segundo jogo e eu penso diferente. Eu quero entender como se o jogo fosse do segundo jogo ao primeiro jogo, como se fosse ao contrário, tipo o FNAF, tá ligado? O FNAF, no começo eles passavam do segundo ao primeiro, né? De trás pra frente. O da Lacey eu acho que não é diferente. Se ele for lançar um terceiro jogo, assim, um terceiro vídeo da Lacey, inclusive eu vou deixar o link do canal na descrição, beleza? Pra vocês irem lá no canal do cara. Eu vou começar a reagir a um vídeo de uma série animada que o cara criou.
canal, pelo que eu vi, ele é um canal brasileiro, parece que falaram, né? Mas o jogo da Lacey é tudo em inglês, tá? Você tem que pesquisar lá, você tem que ativar a legenda pra ver o que eles estão falando, o que tá escrito no texto, tá ligado? E, cara, eu acho que se ele lançar se ele criar isso aí como se fosse uma série, cara, eu acho que vai ficar incrível, porque vai ser tipo uma série de terror, tá ligado? Tipo de teorias. Eu acho que vai ficar legal. Tomara. Ai, caramba. Eu acho que seria uma boa história. Porque a gente vê poucas histórias assim que focam em passados, tipo, que traumatizaram assim a pessoa e que desanimaram a pessoa um pouco mais lá pra frente, né? E a história da Lacey é uma história que, tipo, não acontece acontece com muita, eu ia falar que não acontece com muita gente, mas sim, acontece com bastante gente. Esse tipo de coisa, né? Pessoa ser agredida, ser abusada por alguém, ser stalkeada, né? E no caso da Lacey, né? A Lacey era abusada pelo tio, né? E foi perseguida por um stalker depois de um tempo. E no final no final do primeiro jogo, como vocês podem ver, a Lacey teve um final trágico. A Lacey morreu, o stalker matou ela, né? Devorou ela. E, gente, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Esse é o jogo da Lacey. Eu decidi contar a história de trás pra frente porque eu achei que essa fosse uma ligação mais interessante, porque eu acho que é assim que combina mais. Porque pra mim não fazia sentido você contar do primeiro jogo ao segundo jogo, porque o primeiro jogo já era, tipo, basicamente o final trágico da Lacey. E o segundo jogo era a Lacey montando o restaurante dela. Então, pra mim, tipo, como é que ela ia montar o restaurante dela sendo que ela já tava, tipo, morta no primeiro jogo? Então eu pensei, se a gente mostrar do segundo jogo ao primeiro, eu acho que a situação é diferente. Então foi o que eu fiz. Eu pensei, falei, vou ligar com o segundo jogo ao primeiro jogo e ver a teoria, ver se dá certo esse tipo de situação. Eu não sei vocês, se vocês gostarem da minha teoria aqui de que o segundo jogo e o primeiro jogo são contados de trás pra frente, de que o segundo jogo se passa antes do primeiro, vocês falem aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Então é isso aí, pessoal. Deixa um like, compartilha, se inscreve no canal e é isso aí. Falou, fui!